Estão bem? Estão felizes? Glória a Jesus. Você que pode, pega a sua Bíblia comigo, por favor. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Versículo de número 3. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o seguinte: Elias fugiu para salvar a sua vida. Fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu amigo e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, ele parou, sentou-se na sombra de um pé de zimbro e teve vontade de morrer. Então ele orou: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a jornada. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos em posição de receber. Pai, nós honramos a sua presença nesse lugar. Pai, nós temos uma convicção de que foi o teu Espírito que nos conduziu para esse lugar. Nós temos uma convicção que foi o Senhor que nos atraiu para esse ambiente. A minha oração é: nos constrange essa noite. Fale conosco, talvez não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Mude a rota das nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, para que essa noite seja uma daquelas noites que o Senhor nos toma por dentro. Que no nome de Jesus, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está nesse lugar possa sair daqui totalmente transformado pelo poder da Tua palavra. A igreja é Tua, os filhos são Teus. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser nesse lugar. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há um monte que se torna um alvo de uma discussão. Quem está em cima desse monte está conversando, e a discussão que está acontecendo nesse lugar é para descobrir qual é o Deus de verdade. Há alguém que está em cima desse monte, que de alguma maneira está olhando para o que está acontecendo, e dentro das suas convicções, o Deus verdadeiro para esse homem não é Deus, não é Jeová. Tem alguém que está em cima desse monte
E há dentro de um coração de alguns homens uma certa expectativa de que o Deus deles é o Deus de verdade. E a conversa que está acontecendo em cima desse monte é justamente essa. Nós precisamos descobrir qual é o Deus de verdade. Há alguém que propõe algo. E quem está propondo isso é Elias. Dentro de uma dúvida, dentro do que está nascendo no coração de alguém, Elias se levanta com uma proposta. E a proposta de Elias é: vamos orar. Vocês vão orar o Deus de vocês e eu vou orar o meu Deus. A ideia da oração é uma oração 100% didática. O Deus que a gente orar, ele só se tornará o Deus verdadeiro a partir do momento que ele responder. Então a ideia aqui não é apenas a gente falar e ele escutar. A ideia aqui é que ele prove que ele é Deus respondendo a oração que a gente está falando. A ideia aqui não é apenas que ele nos escute. A ideia aqui é que ele responda a nossa oração. Porque dentro desse contexto de Deus, eu só posso considerá-lo um Deus verdadeiro se ele responder a oração que eu estou fazendo. Então, eles começam a organizar isso. E dentro dessa organização, a oração que eles estão fazendo é essa: vamos preparar um holocausto. A gente vai preparar um caminho e a gente vai colocar nesse holocausto um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Não é apenas uma ideia de ele vai me responder. Eu quero que ele despeje fogo. Tem alguns homens que estão olhando e a confiança desses homens está em Baal. São 400 homens contra um. 400 homens que estão declarando e dizendo: Baal é o Deus de verdade. O povo que está na cidade já não sabe quem adorar. Eles não sabem se eles vão adorar Baal, eles não sabem se vão adorar Yahvé, eles não sabem aonde eles vão depositar confiança. Aí de repente Deus levanta um homem. E esse homem vem com uma proposta. E a proposta é simples: se o Deus de vocês é o Deus de verdade, ele tem ouvidos e ele ouve, ele tem boca e ele fala, ele tem mãos, ele pode tocar, ele tem pés, ele pode andar. Então se ele carrega tudo isso, se ele responder com fogo, Baal é o Deus de verdade. A ideia aqui é que esse monte, até o momento, era considerado um ambiente para adoração a deuses pagãos. E aí eu preciso entender que a única maneira de eu derrubar um altar de adoração a outros deuses é eu erguendo um altar de adoração a Deus. Só que a única maneira de eu erguer um altar de adoração a Deus é com a minha vida. Por quê, Everton? Porque eu preciso entender que uma adoração verdadeira, ela não nasce a partir daquilo que eu canto, ela nasce a partir daquilo que eu vivo. O Senhor, Ele está cercado 24 horas por dia de anjos que não tem pecado nenhum, que a todo tempo estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. João, em uma das suas visões, ele vai dizer que ao lado do trono de Deus há 24 anciãos que 24 horas lançam as coroas aos pés de Deus, e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então sabe quando Isaías vai dizer que a glória de Deus, ela encheu a terra? Não é apenas por aquilo que nós cantamos, é sobre um estilo de vida que a gente leva. Então eu preciso entender isso.
A única maneira de eu conseguir erguer um altar de adoração genuíno para Deus é quando a minha vida falar mais alto do que a mensagem que eu prego. É quando a minha vida falar mais alto do que a canção que eu canto. É quando a minha vida falar mais alto do que o discipulado que eu entrego. Entenda isso. Se Deus está cercado de anjos que estão 24 horas proclamando santo, 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 Deus, ele não é atraído só por uma música bonita que você está cantando. É por isso que o momento, o próprio Cristo faz questão de advertir o povo dizendo: e eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Então sabe o que Deus está dizendo ao seu coração? Você só consegue erguer um altar de verdade, de adoração ao Senhor, quando a sua vida tiver uma adoração de verdade. Existem pessoas que vêm para reuniões como essa, e aqui dentro nós levantamos as nossas mãos, aqui dentro nós glorificamos ao Senhor, mas a pergunta é: quem é você fora desse lugar? O problema é porque você, de alguma maneira, está pensando que adoração é você estar aqui, cantar uma música legal, balançar os seus braços para lá e para cá, e de repente Deus interroga uma mulher. E essa mulher está perguntando para Deus: mas aonde a gente deve orar? Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer: deixa eu explicar uma coisa. Está chegando uma hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se Jesus está especificando uma adoração em espírito e em verdade, é porque existe uma adoração de mentira. E sabe qual que é a adoração de mentira? É quando você, em um culto como esse, vem para cá, mas você está aqui só para cumprir um protocolo. Você está aqui só para colocar um checklist no seu dia. Você está aqui porque você está cumprindo mais uma programação. E aí Deus me trouxe aqui só para te dizer isso. Adoração não é aquilo que você canta. Adoração é um estilo de vida que você leva. Sabe qual é o nosso maior erro? O nosso maior erro é porque nós estamos tentando fragmentar aquilo que é eterno. E eu preciso entender que todas as vezes que eu tento fragmentar aquilo que é eterno, eu acabo levantando um falso Deus. E aí sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem duas vidas. Das 6 da manhã às 6 da tarde, nós somos um povo. Das 7 da noite até o horário de dormir, nós somos outro. E aí, no seu emprego, ninguém sabe que você é cristão. Na sua faculdade, ninguém sabe que você é cristão. No trânsito, ninguém sabe que você é cristão. Por quê? Porque a adoração na sua vida é só aqui dentro. E aí, sabe o que você precisa entender? No dia que Deus decidiu chamar Noé, Deus olhou para a terra dizendo: o povo está corrompido, mas Noé me chama a atenção. E aí, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É o que atrai os olhos de Deus para Noé. Não é a música que ele canta, não é a mensagem que ele prega, não é o departamento que ele lidera, é a vida que ele leva. E aí a minha pergunta para você não é o que você faz, não é qual é o talento que você tem, é a vida que você leva. Talvez o que eu vou falar para você seja duro demais, mas isso aqui pode mudar a rota da sua vida. Se a unção que você tem não é uma consequência da vida que você leva, nós não precisamos da sua unção. Se o talento que você tem, os dons que você carrega, não é sustentado por um caráter que você tem, nós não precisamos dos seus dons. É por isso que é difícil a gente olhar para esse texto e perceber que esses homens já estão muitos anos subindo no monte e levantando uma falsa adoração. Sabe? Todos os lugares que uma falsa adoração reina é porque está faltando uma verdadeira adoração. E se está faltando uma verdadeira adoração, é porque está faltando gente que tem culto na vida. E aí eu preciso lembrar daquilo que Paulo falou. Uma das instruções mais absurdas da Bíblia. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que Paulo estava querendo nos instruir aqui, meus irmãos? Você não tem duas vidas, você tem uma. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Quando você for trabalhar, que no seu trabalho você glorifique o Senhor.
Quando você estiver no trânsito, que no trânsito você glorifique o Senhor. Quando você estiver na igreja, que na igreja você glorifique o Senhor. Quando você estiver na mesa com a sua família, que na mesa com a sua família você glorifique o Senhor. Quando nós começarmos a entender que o nosso estilo de vida, ele não pode estar fundamentado a um culto de domingo, a um culto da semana, mas um padrão de vida que eu levo, aí sim a gente vai conseguir erguer um altar de adoração ao Senhor. Sabe qual que é o desejo do coração de Deus, meus irmãos? Que aquilo que nós vamos começar a experimentar em cultos como esse é só uma extensão da vida que a gente está levando. É quando a gente começa a viver um padrão de vida onde o culto, ele não começa às 6 horas da tarde. Ele começou quando eu acordei. Aí sabe por que Elias está se colocando nesse lugar? Porque Elias ele não tem momentos com Deus, ele caminha com Deus. Vamos lá. Elias não tem apenas um momento específico com o Senhor, ele se tornou amigo de Deus. E aí eu preciso entender que a única maneira de eu erguer um altar de adoração ao Senhor é quando eu me tornar amigo de Deus. Aí os amigos de Deus são homens que eles estão se levantando sobre a nação brasileira. E eles vão começar a tomar as faculdades, eles vão começar a tomar as escolas, eles vão começar a tomar as empresas, e todo altar levantado a Baal vai cair por terra, porque não é por uma canção que eu canto, não é por uma mensagem que eu prego, é por uma vida que eu estou levando, cara. Uma vida. Então Elias é esse alguém que Deus está levantando porque carrega uma vida que adora ao Senhor. E aí Elias está nesse lugar, e aí a resposta é: então vamos ver qual é o Deus de verdade. O Deus de verdade é aquele que responder com fogo. Os homens começam agora a adorar Baal. O tempo está passando, nada está acontecendo. Eles começam a mutilar o próprio corpo. Eles começam a se cortar. Eles começam a tentar sacrificar alguma coisa para ver se Baal responde. E Elias está quieto. Baal não respondeu. Até o momento em que Elias decide orar. E está escrito que quando Elias se posiciona em oração, ele olha para o céu. Os céus são abertos e Deus derrama fogo sobre o altar. É interessante. É interessante porque enquanto Elias está orando, Deus está respondendo a oração. Naquele momento, em cima daquele monte, um decreto vem. E o decreto é: Deus, Yahvé, Jeová, Ele é o Deus de verdade. Um homem derrotou 400. Não porque cantou bonito, não porque pregou bonito, mas porque tinha uma vida que agradava aos olhos de Deus, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Olhe para a nação brasileira, cara. Será que nós precisamos de mais igrejas? Será o que falta para nós? Se você olhar para os 4 cantos dessa nação, você vai encontrar pessoas com diversos talentos. Pessoas que pregam muito melhor do que eu. Pessoas que cantam, que tocam, que faz tudo. E aí a pergunta que fica: o que está faltando para nós, para Deus varrer essa nação com um avivamento genuíno de ponta a ponta? Eu falo para você, nós não estamos precisando de mais uma música. Vamos lá. Nós não estamos precisando de mais uma mensagem. Nós estamos precisando de gente que tem vida de verdade, cara. Gente que está disposto a se entregar para Deus de uma forma verdadeira, ao ponto de começar a viver o que Paulo disse. E quando eu conheci a Cristo, eu comecei a considerar tudo como perca, comparado àquilo que tem mais valor, que é Jesus. É gente de verdade. Não é gente que está aqui só para estar. É gente que quer viver isso aqui de verdade, meu irmão. Deus respondeu. Deus respondeu a alguém que carrega uma vida em devoção. Deus respondeu a alguém que tem zelo na vida. Deus responde. E aí agora Elias está olhando. E Elias está tendo uma convicção.
Deus me respondeu. O fato de Deus ter respondido, e a resposta de Deus não foi apenas uma resposta para o povo, foi uma resposta para quem ora. Porque tem momentos na vida que a gente ora por alguém, que a gente quer que Deus responda, mas não é só porque nós queremos que Deus responda para o outro, nós queremos que Deus responda para a gente. De alguma maneira, dentro daquilo que a gente tem como uma caminhada com o Senhor, a gente vai orar em alguns momentos com uma expectativa. Deus poderia fazer, para que de alguma maneira dentro do nosso coração gerasse uma convicção que Deus ainda nos escuta. Sabe aquele momento que você ora pedindo para Deus curar alguém? Aquele momento que você ora pedindo para Deus tocar a vida de alguém? Aquele momento que você ora pedindo para Deus descer em algum lugar, e a sua expectativa não é apenas para que Deus toque alguém. Dentro do seu coração você quer algo. Será que Deus ainda me responde? Será que Deus ainda me escuta? E aí há uma alegria no coração. E a maior alegria não é apenas de ver Deus derramando fogo do céu. A maior alegria de alguma forma perceber que dentro dos meus complexos Deus ainda está me escutando. Deus só respondeu com fogo porque me ouviu. Então, dentro de toda a complexidade que eu vivo, dentro de todos os problemas que eu estou vivendo, Deus respondeu. Então Deus me escuta. Repita comigo, orar é perigoso. Repita comigo, orar é perigoso. Orar é perigoso porque Deus pode ouvir. E orar se torna mais perigoso porque Deus pode responder. Elias viu fogo caindo do céu. Está escrito. A notícia chega ao ouvido de uma mulher. Jezabel está sabendo o que aconteceu no monte. E agora a maior loucura acontece. E a loucura é: Jezabel libera uma palavra: você vai morrer. E que todos os deuses façam com você o que você fez com eles. Deus respondeu com fogo, sim ou não? Ou seja, Ele é o Deus de verdade, sim ou não? Por que Elias tem medo? Ele acabou de experimentar que só existe um Deus. Deus acabou de provar para ele que não existe Baal, não existe Maomé, não existe outro Deus além dele. Ele acabou de vencer 400 homens, mas tem uma mulher que está liberando uma palavra dizendo: você vai morrer. Que os deuses façam com você o que você fez com eles. E Elias tem medo. A pergunta que fica: por que você está com medo de algo que não existe? Eu acabei de provar para você que não existe outro Deus. E nesse momento você está com medo, querendo fugir, porque alguém está falando para você que os deuses querem te matar? Que loucura é essa, cara? Eu acabei de mostrar para você, enquanto derramei fogo do céu, olhando para você e dizendo: só existe um Deus. Só que agora você está com medo. E aí o medo vem por um motivo. Repita comigo: ele é homem. E é muito interessante a gente perceber que existem momentos na vida que Deus decide nos tratar justamente nisso. O fato de você ter visto fogo caindo do céu não faz de você um super-homem. O fato de você ter tido a experiência que você teve não te ausenta de ter medo. Você viu fogo caindo do céu, você chorou, você se arrepiou, você teve experiência, mas você é ser humano ainda. E aí o problema é que de alguma forma a gente se acostumou vendo fogo caindo do céu. E aí quando o medo bate a porta, a gente não sabe lidar com ele. Porque dentro das experiências que eu tive, dentro de mim foi criada uma roupagem, onde a roupagem que eu visto é: eu estou isento de problema, eu estou isento de qualquer coisa, porque Deus me respondeu, e enquanto eu orei, o fogo caiu do céu.
E aí Deus te trouxe num culto como esse só para te lembrar isso. Você orou, fogo caiu do céu, você jejuou, coisas aconteceram, você cantou, pessoas foram tocadas, você orou, alguém foi curado, você pregou, alguém foi liberto, mas você permanece sendo ser humano. E aí de vez em quando o medo bate a porta para te trazer para esse lugar de novo. Para você lembrar que independente das qualificações que você tem, você permanece sendo ser humano. Elias está com medo. E sabe o que Elias está precisando agora? Elias não está precisando de uma palavra sobre o amanhã. Elias está precisando se lembrar do que Deus fez com ele enquanto ele estava no monte. Deus está falando no espírito de alguém que está nesse lugar. Você chegou aqui e Deus está dizendo para você: você sabe que só existe um Deus. E os problemas que você está com medo hoje, você já havia vencido eles antes. Por que você está com medo de novo? O que você está passando agora, você já passou semana passada, ano passado, alguns anos atrás. E aí a pergunta que Deus está te fazendo hoje é: por que você está com medo? Everton, eu não estou sabendo lidar com isso. E aí Deus está dizendo para você: você lembra do fogo que caiu do céu? Era eu dizendo para você: só tem um Deus. Por que você está com medo? Por que você quer fugir? Por que você está desesperado? Eu já despejei fogo dizendo para você: só tem um Deus. Deus está falando no espírito de alguém. Será que eu não posso prover de novo? Quando as portas se fecharam, eu não abri uma. Será que eu não posso fazer de novo? Quando a depressão bateu na sua porta, eu não estive presente. Será que eu não posso estar presente de novo? O problema é porque o medo presente está te fazendo esquecer do Deus que falou com você em cima do monte. E aí Deus está falando com alguém: lembra do que eu já fiz. Não é sobre o que eu vou fazer, lembra do que eu já fiz. Eu provi, eu posso prover de novo. Eu libertei, você viu eu libertando. Por que você está com medo? Eu posso fazer. O problema é que o medo está te impedindo de enxergar algo. E Deus está gritando no teu espírito essa noite: ei, o Deus que respondeu com fogo enquanto você estava naquele monte permanece sendo o mesmo Deus. O Deus que te sustentou anos atrás é o mesmo Deus que te sustenta hoje. O Deus que abriu portas anos atrás é o Deus que permanece abrindo hoje, cara. Aí Deus está falando para você: sabe o que é medo? Medo é fé no Deus errado. Medo é fé no Deus errado. Deus está falando com algum Elias que está nesse lugar. Ei, você está com medo, você está desesperado, você está preocupado, achando que nada vai mudar, achando que as coisas vão piorar. E Deus está falando com alguém essa noite: se lembre do fogo que eu derramei enquanto você estava naquele monte. Ei! Elias quer fugir, Elias quer ir embora, porque Elias se esqueceu do Deus que fez. O problema é porque você se esqueceu das coisas que Deus já fez até você chegar onde você está hoje.
O problema é porque você não se lembra dos livramentos que Deus te deu para você estar sentado nessa cadeira. O problema é porque você não se lembra das portas que foram abertas para você estar onde você está. O problema é porque você não se lembra de quantas foram as vezes que a sua família foi embora, os seus amigos foram embora e Deus estava lá te sustentando. Você se esqueceu. Elias não estava precisando de uma palavra dizendo vai dar tudo certo, não. Elias precisava de uma palavra: se lembre do fogo que caiu do céu. Só que eu preciso entender. Sabe por que orar é perigoso? Sabe por que Elias está sendo perseguido? Repita comigo: porque ele orou. Se ele não tivesse orado, Deus não tinha derramado fogo. Se Deus não derrama fogo, os homens não seriam mortos. Se os homens não tivessem sido mortos, ele não estaria sendo perseguido. Então sabe por que Elias está sendo perseguido? Repita comigo: porque ele orou. Ah, Jesus. E aí eu preciso entender isso. Tem coisa que eu estou passando que não é porque o inferno está furioso comigo. Ei. Tem coisa que eu estou vivendo não é porque o diabo está querendo me matar. Tem coisa que você está passando só porque você orou. E aí você está vivendo essa turbulência e você está dizendo: Deus, o diabo está se levantando. Deus, o inferno está se levantando. Deus, e Deus está dizendo para você: o que você está passando hoje são consequências de orações que você fez. E aí tudo que você está vivendo é porque você orou. Se você não tivesse orado, você não estava sendo perseguido. Só que se você também não ora, você não prova de quem Deus é. Eu orei, Deus respondeu, e aí a resposta de Deus me colocou dentro desse problema que eu estou. Sabe qual é a estratégia que Elias tem? Vou fugir. E é perigosíssimo isso. Quando todas as vezes que o problema vem, por consequência de orações que nós fazemos, a nossa primeira ideia é fugir. Ele vai fugir. Ele está acompanhado de um amigo. Mas está escrito que no meio do percurso, ele deixa o amigo. E ele decide sozinho entrar no deserto. Não é que as pessoas não te amam. É porque você é orgulhoso demais. Você é orgulhosa demais para entender que você precisa caminhar com alguém. A questão é porque pelo fato de você ter visto o fogo caindo do céu, você se sente alguém que não pode contar com ninguém. Não é porque eu lidero, então eu não posso demonstrar fraqueza. É porque eu sou isso, eu não posso. E aí vem a Bíblia me mostrando Jesus chamando 3 homens comuns. Ora comigo. E aí você está deixando pessoas que Deus levantou para caminhar contigo só por orgulho. Você tem que entender isso. Existem momentos que você vai passar só. Só que existirão momentos que Deus vai levantar pessoas para caminhar com você. E pelo amor de Deus, quando Deus levantar alguém para caminhar com você, não se desfaça dessas pessoas. Não mande essas pessoas irem embora. Deus está levantando gente que está lá para te sustentar, que está lá para caminhar com você. O problema é porque você, dentro do orgulho da sua vida, você acha que pode passar tudo só. Aí sabe o que Elias vai fazer? Deus não mandou, ele decidiu. Ele deixou. Ele entrou sozinho. Aí ele começa a orar. Senhor, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu te pergunto, você me responde: Elias queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Não.
Porque se ele quisesse morrer, ele tinha ficado para ser morto. Aqui é aquele momento que todo mundo já passou. Eu vou orar de tudo para chamar a atenção de Deus. Sabe aquele momento que você está com a sua alma tão aflita, que você faz de tudo, você chora, você rola no chão, você esperneia, para de alguma maneira atrair a atenção de Deus? Elias não queria morrer, ele só estava cansado, mas ele não sabia. E aí a oração dele é: eu quero a morte. Eu quero a morte porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. No meio do caminho, Deus faz crescer um pé de zimbro. Se você pesquisar, o zimbro raramente nasce em deserto, porque precisa de umidade para crescer. Só que Deus fez questão de fazer no meio do deserto crescer um pé de zimbro só para parar Elias. Ah, Jesus. Ele entra no deserto com uma oração, e a oração dele é: eu quero a morte. E ele está fugindo. E no meio da fuga, Deus coloca um pé de zimbro só para parar ele. Eu estou partindo para o final já, mas levanta a sua mão, por favor. Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra no teu espírito. E Deus está dizendo para você: você pode tentar fugir de mim o quanto você quiser. Eu corro mais rápido do que você. Tem gente que chegou nesse lugar, que está cansado, está querendo fugir, está dizendo: Deus, eu não prego mais, Deus, eu não canto mais, Deus, eu não lidero mais, Deus, eu não vou fazer mais isso, Deus, eu não vou fazer mais aquilo, eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero morrer. Aí de repente, no meio da sua fuga, Deus fez crescer um pé de zimbro só para te parar. Aí Deus está olhando para você essa noite e Deus está dizendo: as portas que foram fechadas não foram o diabo, fui eu que fechei. Os nãos que você recebeu não foi o diabo, fui eu. As pessoas que te afastaram não foi o diabo, fui eu. Sabe o que é isso? Enquanto você estava tentando fugir, Deus fez crescer no seu caminho um pé de zimbro só para te parar. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Você pode tentar fugir, você pode tentar correr, você pode mudar de igreja, você pode mudar de país, você pode mudar de cidade. No dia que Deus quiser te parar, Ele sabe onde tocar. Ah, Jesus. E aí é louco isso. É louco porque tem gente fugindo, e aí no meio do caminho Deus faz crescer um pé de zimbro. Ele para. Elias ora pedindo o quê? Aí está escrito: e Deus fez com que ele... Porque de fato, o que Elias precisava não era morrer, o que ele precisava era descansar. Você não está precisando morrer, você está precisando dormir. É porque você viu fogo caindo do céu, e aí você acha que você pode fazer tudo. Aí Deus está dizendo para você: descansar também é avanço. Dentro dessa vida acelerada que você tem, na ideia de produzir, você cansou, você quer morrer. E Deus está dizendo: você não precisa da morte, você precisa descansar. Aí está escrito: enquanto Elias está dormindo, um anjo acorda. E quando ele acorda, ele olha para a cabeça e ele percebe que em cima das pedras tem pão assado. Para a gente partir para o final, o que precisa para fazer pão? Farinha, o que mais? Azeite, o que mais? Água, ovo, o que mais? Fogo. Você está entendendo por que você tem que dormir? Essa é a sua forma de fazer pão.
Enquanto você está acordado, você opina demais. Sabe por que Deus não pode entregar pão para Elias enquanto Elias está acordado? Porque se Deus oferece pão para Elias enquanto Elias está acordado, ele queria o pão do jeito dele. Aí Deus está olhando para Elias e Deus está dizendo: eu só posso te dar pão depois que você dormir. Porque você precisa entender que existem momentos na vida que eu não preciso da sua opinião para fazer as coisas. Aí Elias está dormindo. Quando ele acorda, repita comigo: o pão está pronto. Como é que foi feito? Eu não sei, mas está pronto. A ordem do anjo para Elias é: come e bebe, porque a jornada é longa. Fique de pé, por favor. Estenda a sua mão em posição de receber. Eu sinto no meu espírito que essa noite Deus está compartilhando pão com alguém. E você precisa entender que Deus não desperdiça pão. Você precisa entender que Deus não desperdiça alimento. Você precisa entender que se Deus está te dando pão essa noite é porque a sua caminhada não parou. Você precisa entender que se Deus está te oferecendo pão é porque existe uma caminhada para você percorrer. E aí Deus está dizendo para alguém: enquanto você dorme eu estou preparando pão. Enquanto você dorme eu estou fazendo pão. Enquanto você dorme eu estou preparando, sabe, o suprimento necessário para você permanecer caminhando. Talvez você chegou nesse lugar dizendo: Deus, eu cansei, Deus, eu não aguento, Deus, eu vou parar. E Deus está dizendo no espírito de alguém: enquanto você está descansando, eu estou preparando o pão. E a ordem de Deus para você é: come e bebe. Come e bebe. Come e bebe. Come e bebe. Eu vou repetir isso até você entender. Come e bebe. Everton, eu estou cansado. Come e bebe. Everton, eu quero parar. Come e bebe. Everton, eu não quero mais continuar. Come e bebe. Come e bebe. Come e bebe. Elias vai acordar e ele vai comer. E está escrito exatamente assim: e o alimento trouxe a força necessária para ele caminhar mais 40 dias e 40 noites. Hoje eu vim aqui só com essa missão, só para dizer para você: Deus está dando o pão para você permanecer continuando. Deus está dando o pão para você permanecer acreditando. Por isso que Deus está dizendo para você: você vai permanecer pregando, você vai permanecer tocando, você vai permanecer intercedendo, você vai permanecer louvando, porque Deus está dando pão. Eu quero orar por você, Espírito Santo. Obrigado pelo pão que o Senhor está nos dando essa noite. Dê força aos meus irmãos para permanecer caminhando. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que, se necessário for, nesse deserto da nossa vida, erga um pé de zimbro para nos parar. Não nos deixe ir tão longe. Nos leve para um lugar de descanso. E eu oro para que ao acordar, que ele encontre pão e água. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta a mão e aplauda Jesus.